Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, falo de psicologia, saúde mental, relacionamentos, qualidade de vida, temas relacionados. É o conteúdo que eu mais gosto de trazer, de criar, trabalho com isso também. Criei esse canal no começo do ano aí para falar bastante desses assuntos, mas acabei não tendo tanta constância aqui e desenvolvi mais constância no Instagram, que é um conteúdo mais intuitivo, mais rápido, as pessoas interagem, acabei ficando mais lá, mas quero voltar para cá para aprofundar temas que não dá para aprofundar lá. E é legal que me fizeram uma pergunta lá muito interessante, que basicamente é isso. Que conselho eu daria para o Lucas adolescente? Que conselho eu daria para mim mesmo, caso eu pudesse aí voltar no tempo e me aconselhar? Então, mais ou menos a pergunta foi essa. E é uma pergunta bem legal, assim. Por mais que não faça muito sentido a gente ficar tentando mudar o passado, né? Pensando assim, putz, deveria ter feito isso, aquilo, aquilo. Mas às vezes a gente cai nessa de falar, putz, como seria se eu voltasse no tempo com a cabeça que eu tenho hoje? Então é legal fazer esse exercício assim, às vezes a gente faz. Mas eu sempre destaco que a nossa força está no hoje, no aqui, no agora, o que a gente pode fazer hoje. Então o destaque é sempre esse. E é legal falar desses conteúdos porque eu tenho muitas pessoas que são adolescentes no meu Insta, eu atendo alguns adolescentes, e é legal ver o como o adolescente tem energia, tem uma série de possibilidades, tem uma série de coisas aí para fazer na vida. E também eu estava navegando nas profundezas do TikTok, que nas profundezas tem coisas legais, e tem uma economista, se não me engano é Olivia o nome dela, não lembro, mas ela estava comentando sobre esse texto que eu li e foi inspirado nesse vídeo dela que eu quis fazer esse vídeo também, aprofundar um pouco disso, juntando com a pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram, que esse texto ele diz sobre 3 regras simples para um adolescente pobre conseguir ou ter mais chances de conseguir sair da pobreza e alcançar a classe média. Antes de começar o conteúdo, eu já vou explicar um pouco assim, colocar alguns parênteses antes de o pessoal ver, de repente encher meu saco. Ainda mais que eu tenho muitos amigos que são ligados à política. A ideia aqui é um bate-papo com pessoas jovens, um papo descontraído, com pessoas mais velhas também. Quando eu falo classe média, eu não estou falando classe média no sentido sério do diálogo. Estou falando do adolescente sair de uma condição ruim, de não ter dinheiro, não ter grana, de ter dificuldade familiar, e conseguir um emprego onde ele tenha uma certa segurança financeira, onde ele tenha um certo dinheiro aí, onde ele consiga pagar suas contas, fazer suas coisas, ter uma vida um pouco mais tranquila financeiramente. Então é com esse intuito que eu faço esse vídeo que eu falo sobre ser de classe média. É nesse sentido, tá? Outra ressalva que eu acho que é importante fazer é que esse artigo ele é um artigo norte-americano, o nome da revista é Brooklyn, e ele está falando para o público americano, né? O público americano tem as particularidades deles, que é diferente da gente aqui no Brasil, nos países ao redor, na realidade latino-americana. A gente tem essa questão mais exacerbada, exagerada assim, né? Essa questão de desigualdade social, discriminação, esses problemas sociais que a gente vive que são muito singulares do lugar que a gente está. Então não dá pra gente simplesmente importar algo que é americano e achar que vai dar certo aqui. Mas eu acho legal, mesmo assim, a gente destacar coisas que a gente vê lá e considerar com a sabedoria que a gente tem em como a gente pode aplicar isso à nossa realidade, se couber na nossa realidade, claro. Então eu conto com o entendimento e a sabedoria de quem assiste meu vídeo, belezinha? E o conteúdo, indo direto para ele, eles são regras, dicas, sugestões simples, muitas vezes básicas. E muitas pessoas que têm isso presente no seu ambiente, no seu contexto de vida, podem achar estranho, porque dentro da nossa bolha a gente tem coisas que é tão normal, tão comum, que quando a gente vê que isso é ausente em outros espaços, em outras realidades, a gente se, pô, como assim isso aqui ainda não acontece, né? Então um exemplo disso é a primeira regra que eles colocam aqui, que é você concluir o ensino médio. O fato de você concluir o ensino médio te aproxima muito mais de uma vida
pelo menos com emprego, pelo menos com uma certa regularidade de dinheiro, do que você não concluir. Parece algo simples, mas hoje, pelo menos no contexto que a gente vive, muitas pessoas não concluem o ensino médio, por N razões. Talvez uma das razões mais populares é o fato de que a pessoa tem que parar a escola para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir emprego, para conseguir trabalho de outras formas. Então, é uma das coisas negativas da realidade em que a gente vive, essa questão de sobrevivência. E a pessoa abandona o ensino médio, lamentavelmente, e não conclui. E aí, às vezes, fica pulando de emprego em emprego. Às vezes dá até certo, a pessoa consegue prosperar. Mas eu imagino, eu não tenho esse dado, mas eu imagino que a maioria acaba permanecendo numa situação de pobreza, ou um pé na pobreza, né? Então, esse é um ponto de destaque. Outro ponto de destaque que eu trago quando o assunto é você concluir o ensino médio é que hoje muitos influencers, principalmente a galera que produz conteúdo querendo vender curso ou querendo difundir uma forma de ganhar dinheiro alternativa, fala que o ensino médio não é importante, que parou o ensino médio, que não se formou e que ganha dinheiro na internet e tudo mais. Muitos adolescentes acabam seguindo essas ideias e desconsiderando o ensino médio como algo importante. E talvez até para o adolescente que está numa fase da vida em que outras coisas são mais interessantes do que ir para a escola e concluir o ensino médio, essas ideias acabam envolvendo, né? E aí a gente atrela muito a questão do conhecimento a você ganhar dinheiro. Então, como o conhecimento que você tem no ensino médio não vai permitir com que você ganhe esse dinheiro com facilidade, você acaba abrindo mão e optando por coisas que vá te dar um retorno financeiro. E aí, às vezes, a gente... Caramba! E aí, às vezes, a gente esquece que o conhecimento nos proporciona muitas outras coisas, além do dinheiro. E a gente, às vezes, esquece também dos outros valores que existem em volta do dinheiro. O dinheiro ele é muito importante, facilita muito a nossa vida, mas o ambiente escolar, acadêmico, pode nos fazer vivenciar, entender outros valores, outras coisas que são muito importantes. E eu acho que é por isso que a gente precisa concluir o ensino médio, dando o meu posicionamento. Eu acho que é importante o jovem concluir o ensino médio para conseguir, às vezes até por questões burocráticas, conseguir fazer um concurso público, ter direito a determinadas vagas, conseguir fazer um ensino superior. Então é legal que a gente incentive os jovens a concluírem o ensino médio. É uma das coisas que esse artigo destaca. A segunda coisa que ele destaca, que é algo que também distancia os adolescentes da pobreza e o aproxima de uma vida de classe média dentro daquela explicação que eu dei, é encontrar um emprego de período integral, né? Eu não sei, eu não consigo entender exatamente a explicação, mas é básica, né? A gente precisa trabalhar para conquistar as coisas que a gente tem. Então eu acho legal. E isso, o trabalho, ele é muito importante onde a gente vive. A gente se identifica com o emprego que a gente tem, né? O que você faz? Como você ganha dinheiro? Como você vive? O emprego é muito importante para a constituição da nossa personalidade, para até uma certa identificação de quem nós somos. E eu acho que o adolescente ter uma experiência profissional ali a partir dos 18, se for o caso, mas se ele puder trabalhar como jovem aprendiz, menor aprendiz, pode ser muito importante para a constituição da personalidade desse adolescente e para ele ganhar uma grana e conseguir desenvolver responsabilidade sobre a própria vida, conseguir alcançar as coisas que quer. Então, pode parecer algo, como eu já falei, né? Para a bolha que a gente vive, pode parecer algo básico, que não deveria nem ser um conselho, mas para muitas pessoas isso é muito difícil. Tanto o acesso ao emprego, quanto você se manter no emprego às vezes, né? Ainda mais se você já não concluiu o ensino médio. Pensa na bola de neve que vai virando. Então, é uma outra recomendação. Conseguir um emprego de período integral aí, se você puder. A galera que milita, que tem um senso crítico mais enviesado à esquerda, vai falar, putz, já vai alienar o cara, né? O cara vai ficar trabalhando em período integral. Eu entendo esse pensamento, mas a ideia realmente a gente pode aprofundar isso em outro vídeo, mas a ideia desse post é geralmente gerar algum tipo de responsabilidade no adolescente, que eu acho muito importante. A terceira dica talvez seja uma das mais importantes,
que é não constituir família antes dos 21. Esperar para fazer isso ou nos 21 ou posteriormente, se puder também esperar mais um pouco. Constituir família é você casar, morar junto, ter filho, né, principalmente. E a gente vive num contexto social em que as pessoas às vezes acabam tendo filho sem um compromisso matrimonial. A gente pode ter uma série de visões a respeito disso, mas o artigo traz que crescer num lar com um dos pais ausentes, né, seja a mãe ou o pai, é um fator de risco para você ser pobre, ainda mais se você já vem de uma cultura pobre, de uma cultura de pobreza, de um meio de pobreza assim. Então é importante, ele destaca essa questão do casal, de ser algo planejado, algo combinado, e algo onde você já tenha um pouco mais de maturidade para você fazer após os 21. E eita porra, eu tô gaguejando, hein? Aonde a gente vive é muito comum, no Brasil, é muito comum surgir casos de gravidez precoce, gravidez na adolescência, gravidez com 14, 15 anos, que infelizmente acontece, às vezes abuso, enfim. Mas se tiver no seu poder de ação você não ter filhos, por enquanto, ou não constituir família por enquanto, é legal considerar isso com carinho, pensando em quem você vai ser no futuro. Porque daí, você conseguindo ascender minimamente, aí, sair da pobreza e conseguir um certo equilíbrio financeiro, fica mais fácil você ter filho, você constituir família. E são essas as 3 dicas. Parecem coisas básicas, mas muitas pessoas precisam ser orientadas quanto a isso. Precisam de um direcionamento. E o que também pode gerar é uma pessoa que é adulta olhar e ver que não concluiu o ensino médio, que nunca parou no emprego, que teve filho com 16 anos. Às vezes vai olhar essas informações e vai se culpar. Falar, putz, eu poderia ter feito diferente. E a ideia da postagem não é essa. Por isso que eu já... Da postagem, né? Tô tão acostumado com o Instagram. Mas a ideia do vídeo não é de te gerar culpa. Mas a ideia é a gente pensar no aqui e no agora. O que a gente pode fazer aqui e agora com as condições que a gente tem? Dá para eu ir lá concluir o ensino médio? Dá para eu conseguir avançar em algum ponto na minha vida? Cuidar mais de mim? Fazer alguma coisa que vai me aproximar da vida que eu quero ter? Essa é a ideia, dentro das condições que você tem, entende? Muitas pessoas às vezes não gostam dessa ideia porque dá essa sensação de meritocracia, mas a ideia, eu não estou querendo falar disso. A ideia é que a gente precisa agir na vida frente aos problemas que a gente tem. E dentro das condições que a gente tem, das possibilidades ambientais que a gente tem, o que dá para fazer? Né? O que dá para fazer? A ideia é trazer essa reflexão, seja para o adolescente. Espero que você tenha a humildade de ver esse vídeo e entender e aprender. Seja para o adulto que não pôde fazer isso enquanto adolescente, mas pode fazer muitas coisas agora enquanto adulto. E é isso. Espero que tenha sido um vídeo legal, um vídeo de reflexões aí. E coloca aí o que você acha, comenta, compartilha, indica para alguém, me sugira novos temas para vídeo e nos vemos em um outro momento. Estamos aí.